Eu me chamo Daniel Parker, 20 anos, primeira divisão de infantaria dos Estados Unidos. E por muito tempo, eu tentei esquecer o dia em que tive que emboscar um pelotão de Fallschirmjägers nas hedgerows da Normandia. Hoje, finalmente, eu vou contar. Não foi num grande mapa, nem num discurso heróico, nem em uma bandeira tremulando ao vento que a guerra realmente começou para mim. Começou ajoelhado na lama, com o fuzil enganchado num galho, o suor misturado com cheiro de terra molhada, bosta de vaca e pólvora velha. Começou quando eu percebi que o mundo inteiro tinha encolhido até caber naquele corredor verde e escuro de Bocage. Aquelas malditas cercas vivas grossas como muralha, raízes profundas, troncos entrelaçados, um labirinto onde qualquer passo errado podia ser o último. Este é o Bocage. De cima talvez parecesse bonito. Campos divididos em quadrados verdes, cercados por linhas vivas de árvores e arbustos. Ali embaixo, para nós, era outra coisa. Sombra, silêncio, eco de passos que você não sabe se são seus, se são deles, se são da sua própria imaginação. Naquela manhã cinzenta, alguém sussurrou no meu ouvido. Pelotão de Fallschirmjägers, vindo pelo eixo leste. A ordem é simples, Parker. Vocês vão parar eles aqui. Simples. Simples como mandar um garoto de 20 anos decidir quem vive e quem morre num túnel verde sem saída. Eu não nasci soldado. Nasci em Iowa, no meio do país, cercado por milharais e pessoas que acreditavam que coragem era trabalhar de sol a sol, pagar as contas e ir à igreja no domingo. E eu. Meu pai tinha mãos rachadas, minha mãe tinha um sorriso cansado, e eu tinha aquele tipo de juventude simples que nunca imaginaria atravessar o oceano para lutar contra homens que eu não conhecia, falando uma língua que eu não entendia. O rádio mudou isso. Primeiro vieram as notícias sobre Hitler, a Europa em chamas, os judeus perseguidos, cidades ocupadas, países engolidos. Depois, Pearl Harbor, o dia em que a guerra deixou de ser coisa dos outros e virou assunto da casa da gente. Eu lembro da voz do locutor tremendo, do meu pai parado no meio da sala, da minha mãe levando a mão à boca. Naquela noite, eu decidi que ia me alistar. Não foi por heroísmo, foi por medo de ser covarde. Eu não queria ser o cara que daqui a 10 anos olharia para trás e pensaria: eu fiquei aqui enquanto outros foram no meu lugar. Então fui. No campo de treinamento tiraram de mim tudo que era mole. Sotaque do interior, jeito tímido, ingenuidade. Trocaram meu mundo por um fuzil M1 Garand. Botas duras demais, comandos aos gritos, noites em claro desmontando e montando arma até meus dedos latejarem. Ensinaram a rastejar na lama como barata, a correr com o mundo nas costas, a mirar no peito de um boneco e imaginar que era alguém. Ensinaram a obedecer antes de perguntar. Mas tem coisa que treinamento nenhum ensina. Não te preparam para ver o rosto de alguém mudando de homem para corpo num intervalo de um tiro. Chegamos à Inglaterra com a sensação de que era um último suspiro antes do inferno. Chuva, chá, cidades apagadas por blackouts e boatos. Vai ter invasão logo. Vai ser na França. Vai ser grande. Os boatos cheiravam a verdade. Às vezes, à noite, eu encarava o mar escuro e pensava: do outro lado disso tem homens como eu armados, esperando. Quem chega primeiro? Quem erra primeiro? Quando as ordens vieram, ninguém comemorou. Só ficou silencioso. O dia D não foi filme. Foi confusão, barulho, gritos que pareciam vir de todos os lados. Corpos arrastados pela água, mar tingido, bombas que não escolhiam lado. Mas eu sobrevivi. Não sei explicar direito como. Às vezes penso que foi por centímetros, segundos, teimosia. Depois da praia, veio o que ninguém tinha nos contado direito. O Bocage. Aqueles campos da Normandia divididos por sebes antigas, formadas por séculos de raízes, troncos, pedras e arbustos. Um labirinto natural perfeito para quem defendia, um pesadelo para quem atacava. Parecia que a França tinha sido plantada para matar soldados. Ali começamos a aprender outra guerra. Não mais a do avanço glorioso, mas a de cada curva, cada tronco, cada buraco na cerca. E foi nesse cenário que veio a ordem que marca a minha vida até hoje. Vocês vão emboscar um pelotão de Fallschirmjägers.
A manhã estava enevoada, aquele tipo de neblina baixa que não cobre tudo, só atrapalha o suficiente. O cheiro da noite ainda grudado no chão úmido. O céu indeciso entre cinza e branco. O som distante de artilharia, como o trovão que nunca termina. Nos reuniram rápido, o mapa aberto em cima de uma caixa de munição. Informação de reconhecimento. Um grupo de paraquedistas alemães, Fallschirmjägers, deslocando por essa linha aqui. O sargento traçou o dedo por uma trilha cercada por sebes. Estão tentando se reagrupar com outras unidades. Se passarem, podem cair na retaguarda de uma das nossas companhias. Não podem passar, entendido? Ninguém perguntou a idade dos alemães. Ninguém perguntou se sabiam o nome de algum deles. Só assinamos em silêncio, com a cabeça. Eu era o point man do meu esquadrão naquele dia. A ponta da lança. O primeiro a ver, o primeiro a morrer, se desse errado. Entramos no bocage como quem entra em uma garganta. A parede de verde à direita, a parede de verde à esquerda, o chão estreito, úmido, um corredor natural. Raízes expostas como dedos ossudos, fios de arame farpado enrolados aqui e ali, troncos grossos demais para um jipe atravessar. Nos posicionamos por trechos. Eu e mais 2 nos infiltramos por uma abertura na sebe, subindo para dentro do mato espesso, quase engatinhando. A ideia era ficar acima da trilha, invisíveis, com visão para baixo. Outros 2 mais à frente, outros mais atrás. 1 ou 2 com bar para fogo de supressão, granada pronta, dedo no pino, coração acelerado. O silêncio no bocage não era completo. Tinha insetos, folhas roçando, passos cuidadosos na lama, mas acima disso havia algo mais. A sensação de que cada respiração podia ser ouvida por alguém. Eu senti o peso do M1, o couro do cinturão molhado encostando na camisa, o metal frio da granada roçando o meu pulso. Parker, sussurrou o sargento. Lembra, só atira depois que eles entrarem na zona de fogo. Espera o apito. Eu assenti. Aquele corredor, visto de cima, parecia só um traço. Ali embaixo era a linha entre viver e morrer. A gente cresceu ouvindo que os paraquedistas alemães eram de elite frio, eficiente, perigoso. Na hora, isso não ajuda nem atrapalha, só pesa. Ouvimos primeiro passos, depois vozes baixas, em alemão. Eu entendo hoje um ou outro termo, mas naquela época era tudo som duro, gutural, quebrado, como pedras batendo. Meu dedo estava no gatilho. Meu corpo inteiro tremia, mas minhas mãos estavam firmes. O primeiro deles surgiu na curva da trilha. Capacete, jaqueta camuflada, fuzil pendendo, olhar cansado. Não parecia um monstro, parecia um cara exausto voltando do trabalho. Atrás dele, mais 4, depois mais alguns, indo em bloco, atentos, mas não atentos o suficiente. Eles olharam para frente. Nunca olharam para cima, para dentro da cerca viva onde eu estava. E eu pensei, se eu ficar calado, eles passam. Se eles passam, podem matar outros caras nossos lá adiante. Então, alguém morre de qualquer jeito. A diferença é, agora é comigo. Senti o apito curto. O mundo explodiu. O primeiro tiro não pareceu meu, embora tivesse sido... O recuo do M1 me puxou o ombro. Meu ouvido encheu de estampidos. O eco bateu na parede de folhas. Ricocheteou entre troncos. Um dos alemães caiu para trás como se alguém tivesse cortado seus fios. Outro girou, a boca abrindo mais em surpresa do que em dor. Granadas voaram. Uma nossa em arco perfeito caiu no meio do grupo. O clarão veio rápido. O som engoliu todos os outros sons. Terra, fumaça, pedaços de galho. Eles responderam. Os Fallschirmjägers não eram recrutas assustados. Em segundos, alguns se jogaram contra a sebe, outros buscaram cobertura de raiz e tronco. Um gritou alguma coisa que eu não entendi, mas o tom eu entendi. Ordem. As balas começaram a morder os galhos acima da minha cabeça, estilhaçando folhas, arrancando lascas de madeira. Eu sentia o assobio perto do capacete. Uma passou tão perto que ouvi o zip como se cortasse o ar do meu pulmão. Alguém à esquerda de onde eu estava gritou e parou de atirar. Frank? Frank? Nada. Tentei enxergar, mas o verde e a fumaça se misturavam. Só dava para ver lampejos de tiro. O bocage não mostrava rostos, só clarões. Eu respirei fundo. Mirei de novo.
Um alemão correu cruzando a trilha, tentando arrastar outro. Eu atirei, ele caiu em cima do companheiro. Não deu tempo de pensar em quem era quem. No treino eles falavam de campo de tiro cruzado. No bocage, aquilo ganhava rosto. Da minha posição, eu via apenas recortes. Um braço, um ombro, um capacete, um vulto entre as folhas. Nós tínhamos o elemento surpresa. Eles tinham disciplina e instinto. Um de nós, com bar, começou a despejar rajadas curtas, controladas, varrendo a trilha. O som era mais grave, pesado, preenchendo o ar. Outros jogaram granadas de fragmentação além da curva, tentando impedir qualquer recuo organizado. Eu vi um Fallschirmjäger levantar as mãos como se fosse se render, mas o movimento foi engolido por uma explosão de terra ao lado dele. Não sei se ele morreu ali ou se conseguiu se jogar de volta para o abrigo. Aquele momento ficou preso em mim. O sargento gritava coordenadas, mas parecia que a própria vegetação devolvia a voz dele em pedaços. Uma granada alemã caiu perto da minha posição, rolando entre as raízes. Não pensei. Me joguei para o lado, bati o peito em um tronco, senti o ar ser arrancado. A explosão veio um segundo depois, enchendo meus ouvidos com um zumbido contínuo. Quando levantei a cabeça, havia folhas caindo como se fosse chuva verde. Continuei atirando. A troca de tiros durou minutos. Minutos que, lá dentro, pareceram uma hora. O tipo de tempo que não se mede em relógio. Se mede em quantas vezes você pensa, agora eu morri, e descobre que ainda está respirando. Aos poucos, o fogo deles foi rareando. 1, 2 tiros dispersos. Depois, silêncio quebrado só pelos nossos comandos. Mantém posição. Verifica. Descemos, um a um, da Muralha Verde, caindo na trilha onde minutos antes eles caminhavam. O corredor estava cheio de formas imóveis. Alguns ainda gemiam. Alguns de nós apontavam armas. Outros arrancavam capacetes. Outros só olhavam, tentando entender quantos eram, quem ainda representava risco. Eu me aproximei de um rapaz alemão deitado de lado, a mão no peito, o olhar perdido. Tinha olhos claros, cabelo loiro colado na testa pelo suor. Parecia da minha idade, talvez mais novo. Ele tentou falar algo, eu não entendi. Ele ergueu um pouco a mão como se pedisse água, ou perdão, ou nada. Eu não tinha água ali, e não sabia como dar perdão. Ele morreu olhando para mim. Naquele instante, a frase que eu repeti para o resto da vida cruzou minha cabeça. Ninguém me disse como é olhar nos olhos de alguém que você matou. A gente venceu aquela emboscada. É assim que escreveram no relatório. Eu soube depois. Unidade Parker executou com sucesso ação de interdição contra pelotão inimigo, impedindo possível ruptura da linha amiga. Palavras limpas, organizadas, sem cheiro, sem sangue, sem o olhar daquele garoto alemão. O mundo precisava ser simplificado em papéis. Voltei para meu ponto na SEB. Sentei com as costas no tronco, o fuzil encostado ao lado, as mãos tremendo. Não era da adrenalina. Era do que vinha depois. Em teoria, tínhamos feito o certo. Impedimos que um grupo treinado de inimigos flanqueasse nossos homens. Em teoria, salvamos vidas. Em teoria, aquilo era parte do caminho para libertar a França, empurrar os nazistas de volta, acabar com os campos, as perseguições, o horror. Mas teoria não consola quando você se lembra da cor dos olhos de alguém. Eu comecei a entender, naquele dia, que a guerra não é uma história contada em preto e branco. Ela é contada em tons de marrom, verde, cinza, ocre, como aquele sépia que você vê hoje nas fotos antigas, tudo meio queimado pelo tempo, mas nunca completamente apagado. Com o passar dos anos, percebi outra coisa. Aquele corredor de bocage era mais do que um pedaço de terra. Era uma encruzilhada. De um lado, o garoto de Iowa que acreditava em certo e errado como duas colunas. Do outro, o homem que sabia que, às vezes, fazer o certo significa carregar o peso de coisas que vão te acordar no meio da noite por décadas. E se você quer saber qual é a perspectiva futura de tudo aquilo, eu te digo. Os livros vão contar que a Normandia foi um passo decisivo para derrotar o nazismo verdade. Os mapas vão mostrar setas azuis avançando, linhas vermelhas recuando. Verdade. Os documentários vão te falar do bocage como desafio tático, da inteligência militar, das estratégias
verdade. Mas a verdade completa tem mais camadas. Em cada linha azul, tem um garoto que puxou o gatilho e nunca mais foi o mesmo. Em cada linha vermelha, tem um garoto que caiu sem entender por que era ele, ali naquela manhã. Eu voltei vivo. Muita gente não. E os que voltamos trazemos pedaços de lugares que vocês só conhecem por fotos. O Bocage vive comigo. Quando anos depois eu vi imagens de outros conflitos, selvas, desertos, cidades em ruínas, reconheci o mesmo padrão. Corredores onde o mundo afunila, onde alguém recebe a ordem de deter o inimigo a qualquer custo. O uniforme muda, a língua muda, os nomes mudam. Mas a sensação é a mesma. E a pergunta também. Quem eu me torno depois de fazer o que me mandaram fazer? Hoje, quando alguém vê uma thumbnail com um título chamativo sobre emboscadas na Normandia, talvez clique esperando ação, tiro, explosão, uma história épica. Eu entendo. A forma como contamos guerra hoje precisa vender atenção. Mas e se você chegou até aqui, eu quero te dar a minha versão da palavra épico. Épico não é matar mais, não é ter a melhor mira, não é a explosão mais bonita. Épico é segurar o gatilho quando vê que o alvo é alguém rendido. É carregar o amigo ferido nos ombros até a cobertura. É admitir, muitos anos depois, que você ainda sonha com o rosto de quem morreu na sua frente. É não romantizar o que aconteceu, mas também não mentir sobre por que lutamos. Naquele dia no Bocage, eu obedeci. Atirei antes que eles atirassem. Ajudei a montar uma emboscada eficiente contra homens que eram bons no que faziam. E sim, isso salvou vidas americanas, mas também tirou outras. Eu já me perguntei 1000 vezes se poderia ter sido diferente, se dava para cercar, render, flanquear sem matar tantos. A verdade é que ali, naquele corredor, com segundos para decidir, com a memória dos nossos mortos nas praias ainda queimando, com o rádio pedindo para conter qualquer risco, eu fiz o que me ensinaram a fazer. Atirar primeiro. Se você olhar para aquelas fotos sépia de soldados no meio das sebes da Normandia, talvez veja algum rosto parecido com o meu. Um garoto segurando o fuzil com força demais, tentando parecer mais seguro do que realmente era. Se um dia você passar por campos verdes na França, cercados por cercas vivas antigas, lembre que ali, em algum verão distante, gente muito jovem fez coisas que vão muito além de um mapa e de uma legenda em livro. O título diz: Hoje eu tive que emboscar um pelotão de Fallschirmjägers nas hedgerows de Normandia. Parece uma frase de impacto para atrair clique. Para mim, é uma cicatriz, e é por isso que eu conto essa história assim. Não para glorificar a emboscada, mas para lembrar que, atrás de cada corredor verde, de cada decisão tática, havia um ser humano tentando continuar inteiro depois de apertar o gatilho. Eu sou Daniel Parker, sobrevivi ao Bocage letal, e passo o resto da vida tentando entender o preço exato disso.